Olá, eu sou o Caleison Rosa, sou médico veterinário, trabalho com cardiologia há 24 anos. Eu tenho mestrado em fisiologia pela Faculdade de Medicina da USP, tenho doutorado em ciências pelo INCOR, no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Eu dou aula de cardiologia pelo Brasil inteiro, em cursos de pós-graduação, cursos de aprimoramento. Eu também dou aula nos cursos de medicina intensiva, emergência, porque tem muita relação com a hemodinâmica, com a cardiologia, enfim. E eu procurei essa área da docência justamente porque eu me encontrei. Eu comecei a escutar os clientes elogiando muito a forma que eu explicava o que o animal tinha. Então muitos clientes começavam a me perguntar: você é professor, você dá aula? Nossa, como você explica bem, você devia dar aula. E aquilo começou a me chamar a atenção. Essa inclusive é uma dica que eu dou para muitas pessoas que ainda não encontraram seu propósito, até mesmo dentro da nossa profissão. Começa a ouvir o que as pessoas falam que você faz bem feito, o seu diferencial. E aí começou a cair a minha ficha, que de fato eu gostava muito de dar aula, de passar o meu conhecimento para outras pessoas, ainda que fossem pessoas leigas, os tutores, né, os donos dos animais de estimação, os clientes, enfim. E aí comecei a dar aula e comecei a me destacar nessa área. Sou conhecido pela didática que eu tenho, porque a forma que eu estudo já facilita muito a minha didática, que também é uma coisa que eu sempre fiz de forma intuitiva. Eu nunca estudei um método para poder assimilar as informações. Eu vou estudando como se eu estivesse explicando aquilo para alguém e na hora de explicar então me ajuda porque eu já assimilei dessa forma, fazendo analogia, fazendo comparações, metáforas, enfim. Então ajuda muito. Só que além disso eu também trabalho com desenvolvimento humano, com coaching, com treinamento de inteligência emocional, esse tipo de coisa. E aí, isso gera uma curiosidade muito grande nas pessoas e é por isso que eu estou aqui nesse vídeo, para explicar para você, porque muita gente vem me perguntar por que depois de ter sucesso na área da docência, ficar conhecido no país todo como professor de cardiologia e com certo renome, enfim, por que você foi buscar por outra área? E a minha explicação é simples. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a entender as dores dos veterinários. Eu comecei a entender que eu tinha sofrido das mesmas dores que todos sofrem, que é natural, por conta das dificuldades que a gente enfrenta na nossa rotina de dia a dia, né? Então a gente lida com situações altamente complexas, a gente tem que saber sobre diversas especialidades, você tem que atender um paciente de emergência, que pode ser que você não goste, você tem que atender um paciente com problema de pele, pode ser que você não goste de dermatologia, você tem que atender, enfim, é muito complexo. Esse é um dos fatores. Isso começa a gerar uma pressão e uma cobrança muito grande. Depois disso, os animais, os pets, passaram a ser entendidos como membros da família, mas nem todos os tutores que têm os pets como membro da família encara o veterinário como sendo o pediatra do pet, do filhinho dele. Então, tem aí um desarranjo entre a cobrança e a valorização. Tem a questão da grana. Muitos veterinários reclamam que não têm um reconhecimento financeiro que gostariam. Isso gera até uma crença dentro da veterinária. Veterinário não dá dinheiro, veterinário não dá dinheiro. Enfim, daí você tem que trabalhar mais para conseguir juntar um pouco de dinheiro, já que o mercado é muito difícil. Tem um número exagerado de cursos de graduação em veterinária no Brasil. Isso é completamente ponto fora da curva quando a gente compara com outros países. Então tem um número de profissionais que entram no mercado, que cria uma competição mais acirrada ainda. Tem falta de ética e por aí tem um monte de coisa que gera nos profissionais, na gente, uma desmotivação muito grande. Então muitos colegas pensam em largar a profissão, muitos colegas acabam se sentindo extremamente angustiados, muitos ficam doentes, junta com a questão de você estar lidando com uma vida que hoje é um membro da família, então você se cobra demais e é cobrado pelos tutores também, é cobrado pelo dono da clínica, enfim. É um arsenal perfeito para nos levar ao esgotamento emocional, que a gente chama de burnout, com muitos colegas querendo largar a profissão, muitos colegas tentando suicídio, infelizmente, e alguns conseguindo. Então a gente sabe as dificuldades que a gente tem no nosso mercado.
E quando eu comecei a dar aula, como eu sempre gostei muito de ler, de estudar sobre relacionamento humano, linguagem corporal, enfim, solução de conflitos, eu comecei a falar isso no meio das aulas de forma instintiva pelo gosto, já que cardiologia é um assunto extremamente denso, com muita informação. Então eu aproveitava determinados momentos, até para dar uma relaxada, para falar como lidar com um cliente mais exigente, para falar como resolver uma situação de conflito. Eu sempre falei muito de como persuadir o tutor a fazer uma avaliação pré-anestésica, porque eu dou aula para anestesia e eu gosto muito, inclusive, de falar desse assunto. Só que uma coisa que eu sempre ouvia era, mas é difícil convencer o tutor, porque é mais um custo gerado na anestesia. Daí eu começava a falar de persuasão, como entender o momento certo de convencer o tutor, de falar daquele exame, de dar o preço daquele exame, enfim, como fazer para convencê-lo, como entender quando não dava para convencer. Eu sempre gostei muito de falar porque eu estudava isso de forma intuitiva. E eu comecei a ter um feedback muito legal desses colegas veterinários, de depois me procurarem e dizer, puta, aquilo que você falou naquela aula que você deu no ano passado mudou minha forma de pensar, nossa, que legal, como eu comecei a aplicar aquilo, hoje eu consigo fazer mais avaliações pré-anestésicas, consigo convencer mais o tutor, eu consigo me relacionar melhor, enfim, tenho mais tempo para minha família. Eu comecei a ter um feedback muito legal disso. E daí eu resolvi profissionalizar isso também, ir atrás de formação para me dar metodologia, para me dar ferramentas para transmitir isso para os colegas, para ajudar nesse cenário também. Então essa é a razão pela qual, depois de ter sucesso dando aula como professor, como palestrante na área de cardiologia, ficar conhecido no Brasil todo, depois ainda ir atrás de uma outra formação e me aventurar num outro mercado diferente do que eu já atuava, mas não diferente completamente, porque eu já fazia isso de forma intuitiva. A única coisa que eu resolvi foi sedimentar isso com conhecimento, com metodologia, para poder fornecer essas ferramentas. E está dando muito resultado. É muito legal conversar depois com os colegas que buscaram por cursos, enfim, que fazem isso e como eles evoluíram na profissão. Muitos, inclusive, que tinham vontade de largar a veterinária, hoje já voltaram a criar motivação, que aliás é uma coisa que sempre me perguntam muito, o que fazer para se manter motivado dentro desse mercado, apesar de todas essas dificuldades que a gente tem no mercado, que eu já citei, que é convencer o tutor, que é lidar com a pressão, que é ganhar pouco e ter que trabalhar demais e ficar cansado, e tem a questão da fadiga da compaixão, de você se envolver demais com os casos dos pacientes que vão a óbito, enfim, como manter essa motivação. E todas essas respostas para essas dores eu encontrei estudando e aplicando inteligência emocional. Porque, por exemplo, a motivação é uma variável de um dos pilares da inteligência emocional, que é a autogestão emocional. Pode reparar, você certamente já se sentiu desmotivado em algum momento profissionalmente por todas essas dificuldades que a gente tem. E nesses momentos, por que você se sentiu desmotivado? Porque você se viu diante de situações que evocaram em você emoções negativas. Tristeza, medo, insegurança do futuro, ansiedade, que é o medo do futuro. Como é que vai ser? Eu não estou ganhando o suficiente, eu não estou conseguindo trabalho, enfim, tudo isso. E se a motivação, então, ela é uma variável da autogestão emocional, se eu aprender a gerenciar melhor as minhas emoções, eu vou me manter mais motivado. Agora, para eu gerenciar as minhas emoções, principalmente as emoções negativas, eu tenho que também entender um outro pilar da inteligência emocional, que é a autoconsciência ou o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É você entender as próprias emoções, decifrar as próprias emoções. Por que decifrar? Porque muitas vezes o que a gente sente é um mistão de coisas. Então você sente
Medo mistura com ansiedade, tem diferença entre os dois. Medo é medo de alguma coisa real. Tenho medo de cachorro, eu tenho medo de voar de avião. Ansiedade é o medo do desconhecido. Então, só que nem sempre a gente tem consciência disso. E aí mistura tudo que você está sentindo. Mistura com o sentimento de rejeição, com o sentimento de solidão, com raiva, com culpa, com arrependimento. E a gente não foi treinado para entender isso. Então o primeiro passo é tomar consciência do que eu estou sentindo. E tomar consciência do que eu estou sentindo é justamente decifrar as minhas próprias emoções para eu poder gerenciá-la. Então o que eu estou fazendo? Eu pego um sentimento amorfo, misturado com um mistão de coisa ali, eu dou um nome para aquilo. E aí o fato de eu dar um nome para aquilo, e a dica é falar verbalmente, porque daí você ativa o hemisfério esquerdo, que é responsável pela linguagem falada. E isso vai te dar, já vai ativar a questão da autogestão emocional. Então existem técnicas para isso. Que é, primeiro você entende o que você está sentindo, dá um nome para aquela emoção, e aí você cria estratégias então para gerenciar aquela emoção. Da mesma forma que eu falei que quando você se sentiu desmotivado foi porque algumas emoções negativas foram evocadas em você e aquilo passou a ser difícil de você lidar com aquilo, gerenciar aquilo. Da mesma forma, quando você se sentiu motivado, produtivo, fazendo, acontecendo, achando que tudo ia dar certo, é porque tinha alguma coisa acontecendo ali no ambiente ou dentro de você mesmo que evocava emoções positivas e que daí liberação de dopamina, neurotransmissor, que é o neurotransmissor que vai te manter pilhado, acreditando que as coisas vão acontecer. Então existe uma fisiologia para esse processo da inteligência emocional, que algumas pessoas já têm de forma natural, as que não têm conseguem treinar se elas entenderem o processo. E eu comecei a ensinar esse processo para as pessoas e ver transformação na vida dessas pessoas. Então vamos lá. Como é que eu entendo as próprias emoções? Vamos primeiro entender o cenário de como as coisas acontecem do ponto de vista biológico. Como que a emoção é evocada? O que é a emoção em primeiro lugar? A emoção é um impulso biológico, portanto, você não tem controle sobre a ocorrência da emoção. Você pode controlar a consequência, como você vai gerenciar essa emoção, mas ela acontece. Então, eu consigo controlar as minhas emoções. Não, ninguém consegue controlar a emoção, você consegue gerenciar a emoção. Esse é o primeiro ponto, porque ela é um impulso biológico. E ela acontece a partir do quê? A partir das situações do meio externo ou do meio interno. E daí a primeira coisa que eu já falo, não negligencie o meio externo em você. Porque é aquela história, puta, eu acordei super motivado hoje vai dar tudo certo, eu não vou perder a paciência, vai dar tudo certo no meu dia, eu vou ser feliz e produtivo. Daí você acorda, você vai tirar seu filho da cama e começa a fazer manha. Aquilo já reduz tua paciência. Daí você vai pegar o carro, a hora que você está saindo da garagem do prédio, vem alguém, te fecha, quase bate, mete a buzina na mão, você já se assusta. Aquilo já mina um pouquinho da sua energia e da sua emoção. Depois você chega no trabalho, você quer fazer as coisas, você já recebe uma crítica de um tutor ou do dono da clínica. Ou se você é o dono da clínica, você já tem lá um monte de boleto, o colaborador esqueceu de pagar e aí aquilo já mina um pouco. Ou seja, a gente subestima o que acontece no meio externo que vai provocar as nossas emoções. Então você não pode subestimar, você tem que entender que o que acontece fora também pode minar o seu estado emocional. E aí você tem que entender quais são os gatilhos. Quais os gatilhos que tiram sua paciência, que te deixam com raiva, que te deixam com medo. O que exatamente? Mas vamos lá, voltando, como é que a emoção acontece? Então, do meio externo, você capta as informações do meio externo pelos 5 sentidos, visão, audição, olfato, tato e paladar, ou do meio interno pelo seu próprio pensamento. Então, de fora ou de dentro pelo pensamento, essa informação vai para o tálamo, que é lá no centro do cérebro. O tálamo decodifica essa informação em impulso elétrico e ele vai mandar essa informação para 2 locais. Primeiro, para as amígdalas corticais. Amígdalas é uma palavra que vem do grego, significa amêndoa.
Então são dois órgãos no formato de amêndoa, um no hemisfério direito, outro no hemisfério esquerdo. A importância das amígdalas é o local onde a gente armazena todas as emoções que a gente sentiu desde que a gente estava sendo gerado no útero materno. Por quê? Porque as amígdalas são formadas muito precocemente do ponto de vista embriológico. O filetinho nervoso já começa formado, o sistema nervoso, as amígdalas já são formadas para você captar as emoções que a sua mãe está sentindo. Porque o cérebro trabalha com associação, então presta atenção na importância dessa informação. Hoje você tem reações que às vezes você não sabe entender por quê. Tem gente que não admite que alguém aponte o dedo para ela. Tem gente que quando é fechado no trânsito se sente extremamente ameaçado. Tem gente que, conversa, mas não grita comigo, eu não admito grito, aquilo me dá um medo, enfim. Provavelmente você sentiu determinadas situações semelhantes enquanto a sua mãe estava grávida de você e você assimilou isso e aquilo fica armazenado para o resto da sua vida. Vai gerar inclusive crenças, por isso que é importante a gente ter consciência desse processo, de como as coisas acontecem. Então as amígdalas são lá formadas já para ir armazenando as emoções que a sua mãe sente, depois que você nasce, as emoções que você vai sentindo na primeira infância, na adolescência, na juventude e depois da vida adulta. Por quê? Porque as informações que você recebe dos 5 sentidos ou do pensamento vão para o tálamo manda isso para as amígdalas, que é uma forma de comparação, é como se o cérebro fosse te falar assim, puta cara, isso aí que a gente está passando agora, quando a gente passou situações parecidas, a gente se sentiu bem, super feliz, vamos de novo. Ou o contrário, cara, isso que a gente está passando agora, da última vez, gerou uma sensação de pavor, isso dá medo, é uma ameaça, e aí você responde de um jeito ou outro, isso que a gente está sentindo agora, a gente está sendo ameaçado, não pode deixar ele falar assim com você, e aí você reage gritando, esbravejando, enfim, daí você cria padrões de comportamento a partir deste processo, que são sinapses nervosas. Então teu cérebro vai sempre condicionando a ter as mesmas sinapses, portanto as mesmas respostas que no curso da sua vida vão gerar padrões de comportamento diante de cada situação emocional. Isso é muito legal a gente entender. Por quê? Porque dá para mudar esses padrões? Dá, e eu já vou explicar como. Deixa eu só continuar essa explicação do processo fisiológico. Então, você recebeu a informação de fora pelos 5 sentidos ou do pensamento, foi para o tálamo mandou essa informação para as amígdalas compararam com outras emoções que você já sentiu, e aí depois que mandou para as amígdalas, ele disse que essa informação ia para 2 lugares. O segundo lugar é o córtex, que é a área de cognição, de razão. Em outras palavras, quando você escuta alguma coisa, vê alguma coisa, sente ou pensa em alguma coisa, primeiro você vai evocar emoções. Depois é que você vai evocar um plano racional para responder aquilo. Tamanha a importância das nossas emoções. Então, conhecer as nossas emoções é o primeiro passo para você conseguir gerenciar essas emoções. E gerenciando essas emoções, bem, é que você vai se manter motivado mesmo diante das adversidades. Algumas pessoas fazem isso de forma natural. São pessoas que têm uma genética privilegiada, outras nem tanto. Os psicólogos de Harvard e do Wisconsin, principalmente, tem um trabalho muito legal de um psicólogo chamado Richard Davidson, da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, que ele consegue mapear a sua resposta emocional. Ele te dá qual é o seu set point emocional. Tem pessoa que é mais otimista, tem pessoa que não é tão otimista. Isso tem um gráfico e ele consegue dizer qual é a sua relação entre as emoções e o seu racional diante daquelas emoções. Obviamente que quanto mais você conseguir ponderar e racionalizar, mais você vai conseguir gerenciar essas emoções. Só que para conseguir ponderar e racionalizar, você tem que primeiro entender as emoções. De novo, vou voltar ao que eu falei lá para trás. Às vezes o que a gente sente é um mistão de coisa que você não sabe definir. A gente não foi treinado para entender a diferença de medo, de ansiedade, diferença de culpa e de arrependimento, diferença de alegria e de euforia. Então você sente um mistão de coisa que pode evocar uma série de emoções em você e que se você não sabe decifrar, você não sabe gerenciar. Você aplica o automático, que são as sinapses nervosas, e o seu padrão vai ser sempre o mesmo, que nem sempre é o mais adequado.
que nem sempre vai levar a um resultado adequado. Então, se você é um cara raivoso, que responde quando você está com raiva, xingando os outros, metendo o pé na mesa, chutando balde, você rompe um monte de relação. Se você, diante do medo, você se paralisa, você perde um monte de oportunidade, porque você deixa de arriscar, você deixa de investir, e assim por diante. Os seus relacionamentos passam a ficar mais tóxicos, porque isso mexe muito com sua autoestima. Enfim, são só exemplos para a gente entender a importância de eu conseguir entender, em primeiro lugar, que emoção eu estou sentindo. E como é que eu vou decifrar essa emoção? Prestando atenção na minha dinâmica corporal, na fisiologia do meu corpo. Porque, claro, a raiva evoca respostas corporais semelhantes nos indivíduos, mas para uns a taquicardia é mais evidente, o cara quando está com raiva ele sente o coração batendo na boca, para outros a boca seca, outros fecham o punho, enfim. Medo, a mesma coisa, ele vai evocar corporalmente basicamente as mesmas respostas, mas algumas respostas corporais são mais evidentes para umas pessoas do que para outras. Então a pessoa se encolhe, a pessoa fica mais borocochô quando está triste, outras que estão com medo, elas arregalam os olhos, e você identificar essa reação corporal pode ser treinado, e daí você treina essa autoconsciência, que portanto é o primeiro pilar da inteligência emocional. Treinando tudo isso, você fala, daí quando você detecta uma reação corporal que é uma resposta a determinada emoção, opa, aí eu falo comigo mesmo, Caleison, isso é raiva. Quando eu falo, eu estou evocando o hemisfério cerebral esquerdo, portanto eu estou evocando sinapses nervosas que vão ativar a minha área de cognição, de razão, de intelectualidade. Quer dizer, eu estava com a emoção aqui, agora eu falei, o simples fato de eu falar, eu ativei o hemisfério esquerdo, eu trouxe a razão para cá. E aí quando eu falo, que eu detecto, puta, isso é raiva, na hora cai minha ficha. Como é que eu reajo diante da raiva? Eu reajo desta forma, ou seja, eu estou evocando sinapses nervosas desta forma. O resultado que eu estou obtendo está legal? Não, então eu tenho que mudar. Aí é o que Deus chamou de livre-arbítrio. Para você ter o livre-arbítrio é evocar o córtex pré-frontal esquerdo e técnicas para isso. Falar, você decifra o que você está sentindo, você verbaliza isso, você dá nome, então você transforma uma emoção amorfa em alguma coisa que você pode lutar contra, e daí você escolhe outra resposta, outro padrão de resposta. É fácil? Não. É muito difícil, ó. Tem que suar, tem que sangrar, tem que se esforçar. Uma vez dá certo, duas dá errado, depois duas dá certo, daí três dão errado, daí você se frustra, mas tem que estar com a cabeça erguida, lembrando que é um processo que pode mudar, mas que é difícil. Então essa é a estratégia para você ter autoconhecimento, você entender as respostas que o seu corpinho está mostrando diante de cada emoção. Quando eu me vejo assim, meio borocochô, Caleison, isso é tristeza. Opa, se isso é tristeza, qual é o meu padrão de resposta diante da tristeza? Eu me afasto, eu fico sozinho, eu me tranco no quarto, eu me torno menos produtivo, a minha motivação cai muito, e não é isso que eu quero, não é esse resultado que eu quero. Então o que eu posso fazer? No momento que eu falei, isso é tristeza, eu busco situações que vão me deixar feliz. Às vezes uma música muda o teu estado emocional. Às vezes falar com alguém no telefone, escutar a voz de alguém, muda o meu estado emocional. De novo o processo de autoconhecimento. Algumas pessoas ficam felizes falando com outras. Outras preferem não falar com ninguém. Eu, Caleison, o que eu faço? Eu adoro mexer no que eu chamo de perfumaria das minhas aulas. Então eu entro no programa do computador que eu monto as minhas aulas, eu começo a mudar tamanho de letra, eu começo a colocar animação, coloco um vídeo, tiro um vídeo, mudo cor, isso me deixa feliz. Então, pelo fato de me autoconhecer, de entender que eu estava com o corpo mais acabrunhado, eu falei, Caleison, isso é tristeza, eu estou evocando o hemisfério esquerdo, portanto eu estou evocando a razão, e só isso já me dá a condição de mudar, de criar uma estratégia para sair daquele estado emocional. Quanto antes eu sair daquilo, melhor. Não que a tristeza não seja importante, todas as emoções são importantes. O ponto é que a gente tem sempre duas escolhas diante de cada emoção. Por exemplo, a raiva é uma emoção muito importante. Sentir raiva é absolutamente normal, porque a raiva serve para te gerar energia, para mudar
uma situação da sua vida, para você trabalhar mais, mudar de emprego, procurar outras coisas, enfim, para resolver aquela situação. Só que essa é a resposta adequada, mas eu posso usar essa energia da raiva para chutar o balde, maltratar as pessoas, descontar em quem não precisa, descontar no filho, na mulher, no marido, enfim. Mesma coisa a tristeza. A tristeza me coloca num estado reflexivo para eu entender o que precisa ser mudado na minha vida. É o meu cérebro me lembrando, cara, isso não tá legal, essa situação de vida não tá legal. E eu tenho outra escolha, ficar sempre triste. Muita gente percebe que ao ficar triste começa a receber atenção demais das pessoas, começa a virar meio de vida. Então a pessoa, sem ter essa consciência, ela fica sempre triste para passar a mão na cabeça, sempre triste para passar a mão na cabeça. E aí isso pode levar a um estado, por exemplo, de depressão, entre outras coisas. A culpa é outra emoção negativa muito importante. Ela serve para eu alertar, Caleio, você maltratou aquela pessoa, ela ficou chateada com você, ela não merece isso. Aí eu tenho que consertar isso. Agora, se eu fico alimentando aquela culpa, eu não presto, eu não devia ter feito isso, eu sou um sacana, eu sou um canalha, isso vai me levar para um processo de autossabotagem muito intenso, porque eu jogo isso para o meu subconsciente, que eu não mereço as minhas conquistas. E aí o cérebro vai dar um jeito de fazer você perder as suas conquistas. Então, toda emoção ela tem uma função positiva, ela tem uma função importante. Só que se você não tem consciência dessa emoção, ela acaba perdurando por mais tempo. É um indivíduo que, raivoso, fica ruminando demais as coisas, demora muito tempo para sair daquele estado emocional, e daí ele não perdoa. E daí ele projeta no outro, e no outro, e no outro. Então ter consciência do meu estado emocional é fundamental para eu conseguir gerenciar a minha própria emoção. E só gerenciando as minhas emoções eu tenho condição de me manter motivado, ou no mínimo disciplinado. Ainda que eu não consiga me manter motivado, tenho falado muito isso, às vezes o que falta não é a motivação essencialmente, é a disciplina, fazer o que tem que ser feito mesmo sem vontade, porque daí a vontade vem. Quando eu vou e resolvo, eu faço o que tem que ser feito mesmo sem estar muito afim, a vontade começa a aparecer, porque daí começa a me dar uma sensação de dever cumprido. Isso é extremamente importante. Então ativar, conhecer primeiro esse processo de que os 5 sentidos ou o pensamento vão levar essas informações para o tálamo manda para as amígdalas corticais. As amígdalas vão evocar memórias prévias de situações semelhantes para te alertar. Essa situação é ameaçadora, essa situação é legal, essa situação é triste. Depois é que ele manda para o córtex pré-frontal. Só que às vezes aí entra uma outra informação muito importante. Quando essa informação do tálamo foi para as amígdalas entenderam que aquilo é uma ameaça tão grande que o impulso nem vai para o córtex pré-frontal. É o que a gente chama de sequestro emocional, quer dizer, as amígdalas disparam um alarme, pé, 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 isso é uma ameaça, isso é uma ameaça, e aí a sua resposta vai ser única e exclusivamente uma resposta emocional. É o cara que fica cego de raiva, ele não consegue controlar esse impulso emocional, vai, soca a cara do outro que está diante dele, mata o outro. Um cara que foi fechado e ele considera aquilo uma ameaça tão grande que ele vai com o carro dele para fechar o outro também, bate no outro carro, ferra a vida dele, porque foi uma resposta única e exclusivamente emocional, porque nem deu tempo desse impulso chegar no córtex pré-frontal. É o momento que você está diante de um cliente, de um tutor que falou alguma coisa, fez uma crítica que você considera absolutamente improcedente, injusta, e você responde no mesmo grau. Ele gritou, você grita também. Ele xingou, você xinga também. Ele sai dali e vai direto para o conselho te colocar num processo ético, num processo civil, enfim. Aí você cria outro problema simplesmente por não conseguir controlar a sua emoção. Ou ao contrário, você se vê diante de uma crítica, aquilo causa uma sensação de injustiça, de você se sentir injustiçado diante daquela crítica e você acaba ficando com uma autoestima muito baixa. Tudo isso vai fazendo você perder a motivação. Então o primeiro passo é entender as próprias emoções para conseguir gerenciá-la da melhor forma possível. Entender que todas as emoções são boas, mesmo as negativas, mas que elas não podem ser perpetuadas e que se você está ativando sinapses que criam padrões de comportamento, padrões de resposta emocional que não são as mais adequadas, você tem que mudar isso dentro do seu cenário.
Mesma coisa, mas é difícil ganhar dinheiro na profissão, etc, etc. Você está sem conseguir exercitar dois outros pilares da inteligência emocional, empatia e habilidade social. A empatia, que é você se colocar na perspectiva emocional do outro, entender o que o outro está te dizendo sem que ele o faça verbalmente. Então, entender a linguagem corporal, a mensagem que ele está transmitindo, se ele confia em você, se ele não confia. E a habilidade social, para você poder usar o quê? Um maior poder de persuasão. Então, quando você entende os seus gatilhos mentais, você consegue ativar os gatilhos mentais do seu interlocutor, no caso do seu tutor, para aumentar o seu poder de persuasão, para que ele faça o que precisa ser feito de forma íntegra, ética. Você não vai convencê-lo a fazer coisas que não precisa, não é isso. Mas também está tudo dentro da inteligência emocional. Isso é muito importante. Então é você conhecer as suas emoções para conseguir gerenciá-la, para você conseguir entender as emoções do outro, e a habilidade social, que é o quarto pilar, que é justamente você juntar tudo isso em favor de um benefício comum, para você conseguir convencer, aumentar o seu poder de persuasão usando esses gatilhos mentais com o outro. Você consegue entender o momento certo de você dar o preço de um procedimento, o momento certo de convencer, o momento certo de usar um argumento racional com o tutor, o momento certo de usar um argumento emocional. Tem pessoas que respondem diferentes diante de argumento emocional ou racional. Se é um indivíduo que fala mais rápido, ele está sempre agitado e com pressa, você tem que entrar em sintonia com ele. Se você tem um jeito de falar mais calmo e mais devagar, você vai perder esse cara. Da mesma forma que você tem aquele cliente que ele gosta das coisas mais explicadinhas, ele é mais inseguro, para tomar a decisão de uma cirurgia, por exemplo, ele precisa ligar para a mulher, ligar para o filho, ele precisa de um consenso na hora de decidir as coisas, você vai tratá-lo de forma diferente com que você trata um outro que assume mais o risco. Então tudo isso é fundamental, e é por isso, por me apaixonar por isso, que eu associei a minha parte técnica de dar aula de cardiologia e etc. com essa parte de ajudar os veterinários nesse processo de buscar por motivação, de se continuar na profissão, desde que seja o que você tem como meta de vida, mas usando ferramentas para conseguir um resultado mais expressivo, tanto do ponto de vista emocional como do ponto de vista financeiro. Se você gostou desse vídeo, curte, deixa seu comentário, compartilha com outras pessoas, com outros colegas veterinários. A gente depende dessas curtidas e desses comentários para o YouTube, para as outras redes sociais entenderem esse vídeo como um vídeo relevante, como algo que vale a pena ser entregue para outras pessoas. E qualquer coisa, entre em contato comigo no meu WhatsApp ou pelo direct no Instagram, tem todas as minhas redes sociais aqui. É um prazer conversar com você sobre isso. Valeu, fica com Deus, um abraço!